Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro de João e vamos falar sobre o capítulo 5 por cada versículo. Então, antes de começarmos esse estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Deus, eterno Pai celestial, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus, nosso Salvador. Outro bem não possuímos, somente a Ti, Senhor. Porque a Tua graça, a Tua misericórdia está sempre diante de nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos perdoado, tens nos abençoado e tens livrado de todo o mal. Agora te pedimos a Tua bênção, Senhor, para este momento. Que o Senhor venha nos capacitar, nos dar discernimento, sabedoria, compreensão da Tua palavra, para sermos edificados por ela, Pai, e assim possamos crescer no conhecimento da Tua palavra. Isso nós te pedimos, que Tu abençoe cada um que vai assistir, cada família, cada lar. É que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá falar do capítulo 5 de João, que o título nesse capítulo fala sobre o paralítico de Betesda, né? E depois, logo ali antes do capítulo 16, a vida por intermédio do Filho, tá? Que é um versículo que quase praticamente Jesus fala a partir praticamente do versículo 20, né? Até o versículo 47. Então, nós vamos estudar versículo por versículo para compreender melhor a palavra de Deus. Já no versículo 1 do capítulo 5, essa festa entre os judeus provavelmente não era a Páscoa, o qual João quase sempre se refere pelo nome. Deve tratar-se do Purim, que não havia sido instituída por Deus, mas era uma festa criada pelos judeus para celebrar o livramento israelitas e da rainha Esther. Era uma festa instituída pelos judeus. No versículo 2, aí temos que a porta das ovelhas, no muro de Jerusalém, ficava próximo ao templo, era por onde as ovelhas passavam para o sacrifício. O tanque de Betesda era uma piscina dupla cercada por uma grande galeria com 4 colunas, construída por Herodes, e por uma quinta galeria que dividia as piscinas do norte e do sul. Os 5 alpestres ficavam entre essas 2 galerias de coluna, sendo 2 em cada lado, uma no meio. Já no versículo 3, né, ali diz que perto da piscina ficava uma multidão de pessoas enfermas, esperando o movimento das águas. Todos os manuscritos antigos foram copiados, sem a última parte do versículo 3, e todo o versículo 4 esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Já no versículo 5 fala que um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Não se sabe qual a natureza exata da enfermidade deste homem, mas percebesse que afetava sua capacidade de andar, conforme lá o versículo 7. Aí Jesus pergunta: quer ficar são? Né? Foi a pergunta de Jesus. Por que Jesus perguntou a um homem enfermo se esse queria ser curado? Alguns acusam o paralítico de ter perdido a esperança. Entretanto, ele estava à beira da piscina, tentando ser o primeiro a entrar quando a água fosse agitada. Enquanto eu vou, desce o outro antes de mim, disse ele. Jesus fez essa pergunta para ver se o homem queria mesmo ser curado e para que ele voltasse para o único capaz de realizar tal milagre, né? Que aí
ele nunca conseguia entrar na piscina, mas Jesus curou. E no versículo 8, ele fala: levanta-se, toma a cama e anda. A cama era uma maca e algo muito comum na Judéia. Já no versículo 9, disse Jesus: levanta e toma a tua cama e anda. Não, me desculpe, esse é o versículo 8. No versículo 9, João fala desse milagre, porque é um testemunho da divindade de Jesus. Jesus mesmo disse a João Batista que o fato de os coxos andarem era uma prova de que ele era o Messias, conforme lá em Mateus 11, 1, 5. Pois o profeta Isaías havia profetizado isso há muito tempo. Os coxos saltarão como os servos, conforme Isaías 35, de 1 a 6. Carregar uma cama no sábado era considerado uma violação à lei de Moisés, conforme o versículo 10. No versículo 10, diz que os judeus aqui provavelmente eram os líderes de Israel, membros do conselho. A lei de Moisés ensinava que o sábado tinha que ser diferente dos outros dias. Nele, nem pessoas nem animais podiam trabalhar. O profeta Jeremias proibiu que carregasse a carga e o que se trabalhasse no sábado, conforme Jeremias 17, 21 e 22. Neemias deixou bem claro que negociar no sábado, como ele se fosse um dia comum, era proibido, conforme Neemias 13, 15 a 19. Com o passar dos anos, os líderes judeus reuniram milhares de regras e decretos concernentes ao sábado. Nos dias de Jesus, ele tinha 39 tipos diferentes de trabalho. Uma dessas categorias de trabalho incluía carregar alguma coisa, nem que fosse uma agulha no bolso. Ponderava-se até mesmo sobre a questão de alguém usar dente postiço ou uma perna de madeira no sábado. Segundo eles, carregar algum móvel ou até mesmo fazer um tratamento médico no sábado era proibido. Jesus não violou a lei, ele apenas quebrou a tradição dos fariseus, acrescentada à lei. Já no versículo 11 ao 13, aquele que me curou, isso falou o paralítico. O paralítico foi curado sem nem mesmo ter colocado sua fé em prática. Ele não sabia quem era Jesus quando ele curou. Compare com Atos 3, 1, 10. Nem se mostrou grato a ele depois, conforme o versículo 14. Talvez tenhamos aqui um exemplo de como é importante suprir as necessidades de alguém sem esperar algo em troca. Ajudar simplesmente, porque a pessoa está necessitada. Isso é evangelismo. Jesus se havia retirado e João relata como Jesus saiu em silêncio e deixou a multidão em 4 ocasiões, conforme lá João 8, 59, João 10, 39 e João 12, 36. Posteriormente, entretanto, Jesus acabou encontrando-se com esse homem, conforme no versículo 14. E no versículo 14 e 15, a advertência não peques, mas literalmente pare de pecar. Demonstra que a enfermidade do homem era consequência do seu pecado, embora não fosse sempre assim, conforme João 9, 1, 3. Para que não suceda alguma coisa pior, disse Jesus, deve ser uma ilusão ao inferno. Há coisas piores na vida que a enfermidade. Já no versículo 16, por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo. Essa é a primeira vez que João fala abertamente do seu evangelho acerca da hostilidade contra Jesus. No versículo 17 e 18, Jesus fala que meu Pai trabalha até hoje. Jesus é o Filho unigênito, conforme 1, 14 e 18, e 3 a 16 e 18. O Filho único de Deus, ele afirma aqui que não somente que tem uma comunhão íntima com o Pai, mas também é semelhante a Ele em sua natureza, já que Deus faz boas obras sem parar. Por isso mesmo tem o direito de fazê-lo no sábado. O Filho faz o mesmo, já que assemelha ao Pai. Certamente os líderes judeus entenderam as implicações do que Jesus estava dizendo. Versículo 18. Quer dizer, se for fazer um milagre
no sábado por amor, é uma boa ação, não é pecado, entendeu? Então eles, mesmo assim, condenavam a Jesus. Por causa, no versículo 19, por causa desse milagre, é a discussão que houve depois dele, conforme João 5, 10, 18. Jesus fez um longo discurso. Nesse discurso, ele declara alguma coisa, prova que está dizendo, e desafia a seus opositores. No versículo lá 19, continuando no 19, a primeira declaração diz respeito à sua comunhão íntima com o Pai, sua igualdade com Ele. Posteriormente, Jesus explicou tal declaração dizendo 4 verdades. Sua segunda declaração diz respeito ao seu relacionamento com as pessoas. Ele tem o poder de exercer o juízo e dar a vida, conforme João 5, 24, 30. A declaração do Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Significa que é impossível o Filho fazer algo sem o Pai, por causa da unidade que há entre eles, conforme o versículo 17. Tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, é uma afirmação. E sua divindade é da unicidade com o Pai. No versículo 20, o Filho faz o que o Pai faz, porque o Pai ama o Filho. E, já que o Pai ama o Filho, revela tudo a ele. O Pai mostraria ao Filho maiores obras que a cura do paralítico. Jesus ressuscitaria mortos, conforme no versículo 21, e no fim julgaria a humanidade, versículo 22. Como falamos lá no 21, assim também o Filho vivifica aquele que quer, ou seja, o Filho dá vida a quem quer. Assim como Deus ressuscita os mortos, ele dá vida. Cristo também dá vida espiritual às pessoas. Jesus declara que tem o mesmo poder de Deus, afirmando que ele era semelhante a ele. Isso aí a gente vê a verdade, porque lá em Ezequiel, a gente vê que o Deus curou aquela viúva, né, aquela senhora, né, que pedia, o Deus prometeu um filho a ela e depois ele morreu. Mas Elias, né, se não me engano, Eliseu, foi lá na verdade foi Eliseu, que orou e o menino ressuscitou. Quer dizer, não foi Elias, mas foi o poder de Deus, foi Deus que ressuscitou. Então, antes mesmo do Novo Testamento, Jesus nascer, Deus já fazia os milagres, né? Até a gente vê lá no deserto, o povo de Israel, o maná que descia do céu e tantos outros milagres, como o mar vermelho que foi aberto, né? Então a gente vê que Deus tem esse poder para salvar, libertar, curar, ressuscitar. Então Jesus também faz esses milagres, entendeu? Com a unicidade do Pai, com o mesmo propósito. No versículo 22, Jesus fala que deu ao Filho todo o juízo. Os judeus sabiam que somente Deus tinha poder de julgar o homem. Ao declarar que o Pai lhe tinha dado todo o juízo, Jesus afirma novamente que é semelhante a ele. No 23, para que todo honre o Filho como honra o Pai, dizer que tem a mesma honra que o Pai é o mesmo que afirmar que tem o mesmo poder que ele. No versículo 24, crer naquele que me enviou é uma frase incomum. Cristo não o Pai geralmente é objeto desse verbo no Evangelho de João. O assunto dessa passagem é a unicidade do Pai e do Filho, conforme o versículo 17 a 23. Todo aquele que crê em Jesus, crê naquele que o enviou. Não entrará em condenação, disse Jesus. Aquele que recebeu a vida eterna não passará mais pelo julgamento que definirá o destino eterno do homem. Entretanto, todos os cristãos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo, conforme Romanos 14, 10 e Coríntios 5, 10. Não para ser punido pelo pecado, mas para receber a herança do reino do Messias. Já no versículo 25, vem a hora e agora é, palavra de Jesus. Em outras palavras, hoje que Jesus está à vida eterna, àqueles que estão mortos espiritualmente.
No versículo 26 e 27, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, palavras de Jesus, a conjunção porque indica que esse versículo explicam o versículo anterior. Jesus pode estar vida porque ele mesmo tem. Ele não apenas a dá, como também a própria fonte. Ele é outro testemunho da divindade de Jesus, pois somente Deus tem a vida em si mesmo. No versículo 28, vem a hora que Jesus somente não está a vida espiritual agora, mas também não estará uma vida física no futuro. Já no versículo 29, Jesus fala para a ressurreição da vida e para a ressurreição da condenação. Duas ressurreições distintas, conforme até Apocalipse, capítulo 24, 5. Elas são descritas do mesmo modo, como no Antigo Testamento. Dois eventos futuros sem distinção de tempo, conforme Isaías 61, 2. Jesus estava ensinando a universalidade da ressurreição, não o tempo que ela aconteceria, mas os que fizeram o bem. E o maior que todos podem fazer é crer em Jesus, aquele que Deus enviou para salvar-nos, conforme João 6, 28 e 29. Todas as outras boas ações começaram a partir dessa atitude. Tudo de bom que fazemos sem essa fé não significa nada para Deus. O resultado será a ressurreição da condenação. Já no versículo 30, o juízo de Cristo é justo porque está em conformidade com a vontade de Deus. Jesus disse no versículo 19, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, o que significa dizer que ele não pode fazer coisa alguma fora da vontade do Pai. Esse versículo é o ponto alto e a conclusão do versículo 19 a 29. Já no 31 e 47, a palavra testemunho, como no versículo 34, é um termo muito importante para João. Embora o testemunho de Jesus sobre si mesmo fosse verdadeiro, segundo a lei judaica, não era permitido dar testemunho de si mesmo em questões legais. Há outros que testificam de mim. Versículo 32. O Pai e o Espírito testificam de Cristo, conforme versículo 37. Jesus também fala aqueles que ouviam de outras três testemunhas, que é João Batista, no versículo 33 a 35, a própria obra de Jesus, no versículo 36, e essa escritura, no versículo 39, especialmente os livros de Moisés. No versículo 31 e 32, outra testemunha era João Batista. E já no 33 e 34, fala, vós mandaste a João, palavra de Jesus. Os líderes judeus enviaram uma delegação para interrogar João Batista, conforme João 1,19. Ele tem o testemunho da verdade. O testemunho de João era que Jesus era o Senhor, é o Cordeiro de Deus, e Jesus declara que tal testemunho é verdadeiro. Já no 35, Jesus é a luz. João era a candeia que ardia e iluminava Jesus. Jesus usa o verbo no passado porque naquela ocasião o ministério de João já tinha se cumprido e ele já estava preso ou talvez morto. No 36, a obra que o Pai me deu para realizar, palavras de Jesus. João não realizou nenhum sinal. João 10, 41. As obras citadas aqui são que o Filho realizou, como profetizado no Antigo Testamento, conforme Isaías 35, 5, 6, para confirmar que ele havia sido enviado pelo Pai. Já no 37 e 38, o Pai ele mesmo testificou de mim, palavra de Jesus. Nesse ponto, Jesus não está se referindo à voz que veio do céu, quando ele foi batizado, mas essa escritura, conforme o versículo 39. No 39 diz que os líderes religiosos judeus desviam procurar cuidadosamente na escritura, mas não viram que Jesus era o Messias, nem creram nele. Também aqueles que hoje conhecem a escritura, mas não permite que elas o guiem. A promessa de Deus é abençoar não aqueles que leem a Bíblia, mas aqueles que vivem segundo o princípio nelas ensinado. Quer dizer, não é só ler a Bíblia,
mas cumprir aquilo que está determinado na palavra de Deus. A gente tem isso em Apocalipse 1:3 e Tiago 1:22-25. Já no versículo 40, Jesus fala: não quereis vir a mim. O problema é que aqueles homens não era a falta de provas, era a má vontade de considerar qualquer prova que levasse a Cristo. Já no versículo 41, Jesus falou: eu não recebo glória dos homens. Jesus disse que não recebia testemunho de homens, nem glória por parte deles, deixando bem claro que não era isso o que procurava. Já no versículo 42, a constatação: não tente em vós o amor de Deus, falou Jesus. Não se refere ao amor que vem de Deus, mas o amor a Deus. A prova do amor de Deus está em Cristo, João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E conforme Romanos 5,8, é como Deus nos ama, temos que amá-lo também, conforme Deuteronômio 6,5 e 1 João 4,19. Já no versículo 43, Jesus falou: eu vim em nome do meu Pai. Jesus veio em nome do Pai, revelando a Deus a todos os homens, mas muitos rejeitaram. Ironicamente, se alguém tivesse vindo em seu próprio nome e suas ideias estivessem de acordo com a vontade das pessoas, ela só aceitaria. Uma prova da decadência humana é ver como as pessoas rejeitam a verdade e aceitam a mentira, rejeitam Cristo e aceitam outros líderes religiosos. Já no 44, as pessoas não creram em Jesus porque não buscaram a honra que vem só de Deus. Essa glória parecida com a glória que, segundo Paulo, será revelada nas presenças de Deus, conforme Romanos 8,18. Como a glória humana é efêmera e fútil, os astros do cinema são honrados por suas atuações nos filmes, algo que em uma década será esquecido. Os ícones do esporte se deleitam com suas vitórias passageiras. As pragas e os troféus que eles ganham um dia serão consumidos pelo fogo, conforme 2 Pedro 3, 10, 13. Jim Elliot disse certa vez, entre aspas: sábio é aquele que não pode cortar para ganhar o que não pode perder. Fecha aspas. No 45, não cuide que eu fosse te acusar. O verbo cuidar, isso é palavra de Jesus, O verbo cuidar que tem o sentido de ter esperança. Jesus não terá que acusar ninguém no dia do juízo, pois aquele que ele depositar a fé e a lei de Moisés fará isso. Eles serão condenados pela lei e que confessavam guardar. Quer dizer, Jesus não vai acusar. O nosso acusador é o diabo. Ele que está sempre nos acusando. Entendeu? Mas Jesus não. Aí no 46, Jesus fala: porque de mim escreveu ele. Isso é, Jesus falando sobre Moisés escreveu acerca de Jesus na promessa feita aos patriarcas, na história da libertação do Egito. A instituição da lei e na profecia sobre um profeta como ele mesmo, conforme Lucas 24, 25 e 26. Se aqueles homens crescem mesmo em Moisés, eles teriam aceitado Jesus com alegria. Mais de 3.000 profecias no Antigo Testamento foram cumpridas na primeira vinda de Cristo. Quer dizer, não são poucas, são mais de 3.000 profecias no Antigo Testamento que foram cumpridas na primeira vinda de Cristo. Quer dizer, tem bastante profecia. Se não crês, no 47, no último versículo, se não crês no meu escrito, como Jesus falou, o maior problema é que as pessoas não criam na palavra de Deus escrita por Moisés. Quer dizer, na verdade, os escribas, os fariseus, eles queriam guardar a lei de Moisés, mas eles não assimilavam o que Moisés queria passar, o que a palavra de Deus queria significar. E tudo ali foi mostrando que Jesus viria o Messias, o Salvador, o libertador. Assim como Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, Jesus também
veio para libertar o homem do pecado, o povo do pecado. Mas eles não reconheceram como Messias e até condenaram Jesus. Mas graças a Deus que nós cremos no Jesus como nosso libertador, nosso Salvador, nós cremos na palavra de Deus e podemos isso alcançar a vida eterna, mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso é importante nós cremos na palavra e praticarmos essa palavra e amar a Deus sobre todas as coisas e a Cristo também. Quer dizer, amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que assim nós sejamos abençoados por Deus. Então, irmãos, terminamos mais esse capítulo 5. Na próxima semana nós estaremos falando sobre o capítulo 6 e que vem falando sobre a multiplicação dos pães. Esse versículo, esse capítulo 6, ele tem 71 versículos. Era bom que os irmãos e as irmãs lessem na semana esses versículos, para melhor compreensão, porque eu não leio praticamente um versículo por versículo, mas eu faço um resumo, um estudo sobre cada versículo, porque senão fica muito prolongado o nosso estudo. Então eu peço aos irmãos que leiam o capítulo 6, para que nós, na próxima semana, ao abordar o estudo sobre esse versículo por versículo do capítulo 6, nós podemos compreender melhor esse versículo por versículo do capítulo 6. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, e possamos crescer na classe, no conhecimento da palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que está ouvindo essa mensagem, esse estudo. Que o Senhor capacite cada vez nós para aprendermos da Tua palavra. Que possamos ter a compreensão. Nós mesmos, por nós mesmos, nunca vamos compreender a Tua palavra. Mas, graças a Deus, temos o Teu Santo Espírito. Ele é que nos faz compreender, que testifica sobre Jesus, sobre o Senhor Espírito Santo também, e que possamos, Senhor, cada dia mais meditarmos, crermos na Tua palavra, praticarmos essa palavra. Abençoe nosso dia, abençoe cada família, cada lar, que possamos ter paz nos lares, harmonia, união, Senhor, que toda força maligna, toda força contrária seja repreendida. E que abençoe no culto das nossas igrejas, que possamos estar presentes nas nossas igrejas, que possamos ser abençoados. Livra-te de todo mal, livra-te desse mundo tenebroso, está selado no inimigo, e que possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. E nos guardem pela proteção e as promessas do Salmo 91, que é a Tua palavra, Senhor, que possamos meditar e crermos para nossa salvação, a nossa libertação e a nossa cura. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e que Deus abençoe a todos, e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Amém. Glória a Deus.